A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste quarto trimestre de 2022, onde estamos aí estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E hoje essa semana, chegamos ao estudo da lição de número 6, que tem aí como título A Justiça de Deus. O texto áureo da lição, que se encontra no Salmo 18, verso 26, diz assim: Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. E a verdade prática da lição destaca que os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, queridos, a justiça divina traz aí justa retribuição ao pecado, né? Então nós não podemos aí perder o foco do perigo do pecado em nossa vida, né? Deus é o justo juiz e a natureza da sua justiça, querido, se revela aí no atributo da sua santidade. E o pecado, então, nos distancia da santidade divina. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. Para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 31 de outubro de 2022, tem como título: O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. O texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 26, que diz assim: Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Queridos, lá na parábola de separação das ovelhas e bodes, né? Lá no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, nosso Senhor Jesus ali afirma que no dia do juízo, todas as pessoas, de todas as nações, tanto os justos como os injustos, tanto quanto os bons e os maus, sem exceção alguma, todos estarão diante do trono do grande rei, a saber, né, Jesus Cristo nosso Senhor. Sendo assim, queridos, todas as pessoas que já viveram sobre essa terra são comparados então a ovelhas e a bodes. Jesus prosseguiu ali o relato, né, dessa parábola, dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto que os bodes serão postos à esquerda. Com isso, meus queridos, entendemos claramente que há uma separação aí entre bodes e ovelhas, entre justos e injustos. Isto é evidente e sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão de lados opostos. Jesus também fornece ali algumas características, né, nessa parábola sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, né, dos justos e dos injustos, durante as suas vidas. Jesus dá aí 6 exemplos, onde os justos agiram com piedade, né? E utiliza aí os mesmos 6 exemplos, porém aí de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos injustos. Nessa parábola, então, os justos e os injustos perguntaram ali ao rei, né, quando foi que lhes fizeram o que o rei havia descrito. E o rei respondeu ali dizendo que quando fizeram, né, os justos, ou deixaram de fazer os injustos, a um dos seus pequenos irmãos, a ele haviam feito. Estes irmãos, queridos, descritos nessa parábola, se tratam aí dos seguidores de Cristo, dos eleitos de Deus, as ovelhas a quem o Pai deu ao Filho e que de maneira nenhuma ele as lançará fora. Essa simples expressão, meus irmãos, né, demonstra aí de forma solene e profundidade do relacionamento entre Cristo e os seus seguidores, a ponto de que quando fazemos algo para seus discípulos neste mundo,
estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Da mesma forma que quando o injusto ignora um dos mensageiros de Cristo e não se compraz por suas necessidades, rejeitando o Evangelho, particularmente, e diretamente estão aí rejeitando o próprio Rei, que será o juiz naquele grande dia. Jesus termina, queridos, a parábola dizendo que os que foram postos do lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno, que são os injustos. Mas os justos, que foram postos do lado direito, herdarão a vida eterna. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.